Comunidades amigas, queridas famílias, você que nos acompanha agora pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos para esta nossa 8ª novena de Páscoa. Sejam todos acolhidos, nós ficamos felizes com a presença de vocês em nossas comunidades. Todos os dias o Senhor tem palavra especial para nós. Hoje vamos compartilhar o que Ele reservou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A alegria é nossa por sua acolhida e disposição, que possamos renovar nossa fé e nossas forças na vida em comunidade, onde encontramos a Deus junto aos irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, disse Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Com alegria e fé, iniciemos dizendo: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. acolhamos o tesouro sublime da palavra revelada. Nós não procuramos Deus tateando, nem precisamos de esperar que Ele nos dirija a palavra. Jesus nos fala na palavra proclamada, que eu prepare meu coração para ouvir a sua voz. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Ao coração de Deus entreguemos nossas intenções. Lembremos daqueles que nos pediram orações, por todos que alcançaram graças e aos que, confiantes, esperam. Senhor, visita a nossa casa, visita todos aqueles que através de nós, encontraram vós. Assim como o Senhor entrou na casa de Pedro, de Mateus, de Zaqueu, de Marta, Maria e Lázaro. Lança, Senhor, seu olhar misericordioso às nossas fraquezas. Restaura, Senhor, a nossa fé, nossa esperança e nosso amor. Que deste modo possamos levar a paz aos irmãos que não vos conhecem, que possamos ser verdadeiros discípulos e missionários, contribuindo para que o vosso reino comece já. Amém. Luz que ilumina os caminhos do amor. Luz que nos revela
Após a ascensão de Jesus, cumpre-se a promessa da vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, o Pentecostes, para continuar a missão que o Mestre confiou. Os apóstolos recebem do Pai a força que vem do alto. Os discípulos outrora enviados são agora assistidos pelo Espírito Santo, que os capacitará a realizarem obras ainda maiores que aquelas realizadas por Jesus. O livro Atos dos Apóstolos narra que os discípulos se sentem repletos do Espírito que antes não conheciam e agora podem experimentá-lo dentro de si, através do entusiasmo, da profunda alegria, da paz e da confiança. Naquele momento, juntos sentem o desejo de se comunicar e de receber, descobrindo que tem uma riqueza de notícias e revelações que são consolo para todos. Não apenas para eles, isto é, Keriegam, o Senhor ressuscitou. Por isso, falam sem se preocupar em conhecer os interlocutores. Conversam e as pessoas ouvem, se surpreendem, respondem e fazem perguntas. A voz dos discípulos ressoa aos ouvidos do povo, de acordo com a língua nativa dos vários peregrinos. Aqui, o Espírito revela as obras de Deus, através destes homens que descobrem que são portadores de grandes e novas mensagens para todos os povos da terra. Aqui ainda não há pagãos, mas judeus que vivem entre os povos pagãos. Assim, o horizonte se alarga e o plano do Senhor é ir a todas as nações. Dessa maneira, os discípulos, passo a passo, cumprirão sua missão de anunciadores e missionários para os povos da terra. No final, Lucas relata a lista de povos presentes para verificar que, embora com algumas exceções, os povos de leste a oeste e de norte a sul, isto é, os povos de todos os lugares, receberão a boa nova da ressurreição. Palavra de Deus. Como está seu relacionamento com seus familiares, seus vizinhos e seus colegas em seu trabalho? Em quais momentos de sua vida você se sente conduzido ou impelido pelo Espírito Santo? Sabemos de que Deus acolhe nossa história. Cantemos, restaurando em nós a presença do Espírito de Deus, entoemos o canto. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, doce Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, doce Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, doce Espírito, move-te em mim. Amados irmãos e irmãs, você que está rezando conosco,
Agora nós vamos meditar a palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como um agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então línguas como de fogo, de que se repartiam e que se puseram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia e se exprimirem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em suas próprio idioma. Estupefatos e surpresos, diziam: não são acaso Galileu todos esses que falam? Como é, pois que ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar por um instante. Algumas palavras. O Espírito Santo nos impele para irmos em frente, para irmos para a missão. Jesus já havia prometido ao Espírito Santo aos discípulos. E aqui em Pentecostes se cumpre a promessa. Páscoa até Pentecostes são 7 semanas, 49 dias, mais 50 dias. E vejam que aqui estava os discípulos reunidos, também estava Maria e outros grupos de pessoas reunidos em oração. E de repente sopra sobre eles um vento impetuoso, desce como línguas de fogo, o Espírito Santo, para falar da linguagem do amor, onde ali cada um se falava na sua língua e todos se entendiam. Diferente daquela passagem que nós conhecemos lá do livro do Gênesis, capítulo 11, Torre de Babel, aonde cada um também falava na sua língua, se entendiam, mas de repente o homem resolveu construir uma cidade, levantar uma torre para chegar ao céu. E houve uma confusão nas línguas, e aí ninguém mais se entendeu. Aqui não. O Espírito Santo nos impulsiona para a linguagem do amor. Eu gosto de um tema que tem no grupo de oração da Renovação Carismática. O tema é o batismo no Espírito Santo. Mas, diácono, você está dizendo que tem 2 batismos? Não, só tem um batismo. E é aquele que nós somos levados na pia batismal. E ali muito me alegro quando me chamam para participar de um batismo. Porque a igreja se alegra
Ali é mais um filho, uma filha de Deus que vem caminhar conosco na comunidade, inserido no mistério pascal. E nós já estamos no 8º dia da nossa novena, em preparação à Páscoa. Mas o que acontece nesse grupo de oração que estou dizendo? A efusão do Espírito Santo. Porque quando nós somos batizados naquela pia batismal, nós vamos crescendo. Quando nós atingimos a idade de 7 anos de idade, a idade da razão diz, nós começamos a pecar, vamos tropeçando, vamos sufocando o Espírito Santo em nós. Mas quando acontece essa efusão do Espírito Santo, me desperta. Foi em 98 que eu participei de um momento desse, e quando eu refletia com esse texto, me abrasava também o meu coração como aqueles 2 discípulos. De lá para cá, 22 anos, a minha vida nunca foi a mesma. Foi transformada, e cada dia mais zelo pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mais zelo pela Eucaristia, porque sei que ali está o ressuscitado, vivo, presente em nós. Então, esse Espírito Santo que nos impulsiona para a missão. Então, este momento do acontecimento de Pentecostes foi fundamental para os discípulos. Em outras passagens que nós vemos, aonde aqueles tinham um encontro com o ressuscitado, nunca mais foram o mesmo. Todos saíram e foram anunciar a boa nova. Missionários precisam. Aqui 4 palavras eu coloquei. Aqueles discípulos missionários, eles foram audaciosos, foram prudentes, corajosos e ousadias. Nesses dias que nós estamos vivendo também, dia de medos para nós, situações que nos assustam, muitas vezes nos deixam reprimido, mas peçamos ao Espírito Santo a cada amanhecer, a cada dia, para que nós tenhamos, como esse aqui, sejamos audaciosos, sejamos prudentes, sejamos corajosos e cheios de ousadia para anunciar o ressuscitado aos nossos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No texto que meditamos, percebemos que Pentecoste tornasse a festa da renovação da aliança com Deus. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, ou seja, a aliança que foi perdida na segregação em Babel é restaurada pela manifestação comunitária do Espírito Santo. Nós fomos resgatados, restaurados e impelidos pelo Espírito Santo. Invoquemos agora ao Espírito Santo. Acende-se a primeira vela, sinal da luz do Espírito Santo. Espírito Santo, Deus da fortaleza, fortificai-nos pela fé contra todas as seduções do mundo. Roguemos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Espírito Santo, Deus da esperança, olhai com solicitude todos os enfermos em hospitais e idosos em suas casas. Roguemos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Espírito Santo, Deus do discernimento, inspirai luzes nos pensamentos e nas nações dos governantes do mundo. Roguemos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Espírito Santo, Deus da comunhão, cuidai e orientai o Papa Francisco, os demais pastores e toda a Igreja, nação evangelizadora e missionária. Roguemos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Espírito Santo, Deus de entendimento, formai nossa consciência, para bem celebrar os mistérios pascais do Cristo ressuscitado. Roguemos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Espírito Santo, Deus da vida, prestai assistência às mães grávidas e às solteiras, às crianças abandonadas, aos moradores de ruas e aos dependentes químicos. Roguemos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Espírito Santo, Deus da eternidade, abre-nos as portas do paraíso e inflama-nos pelo desejo da vida eterna. Roguemos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. O texto dos Atos dos Apóstolos nos apresenta, de modo especial, 3 ensinamentos. O Espírito Santo é o dom oferecido a todos e a cada um. O Espírito Santo é aquele que reúne a comunidade, a igreja, na unidade da diversidade. O Espírito Santo é protagonista da missão. O Espírito revela, a igreja nos ensina. O Espírito Santo nos revigora com seus dons e nos configura sempre mais pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Encheu toda a casa onde se encontrava, e todos ficaram repletos do Espírito Santo. Nesses 2 versículos, nota-se que o Espírito Santo é o dom do oferecimento a cada um e a todos. O Espírito Santo não se apropria de um grupo, nem se manifesta apenas em pessoas brilhantes. O Espírito Santo impele toda pessoa humana. O Espírito Santo nos revigora com seus dons e nos configura sempre mais pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Na comunidade reunida, ninguém aprendeu em segundos um novo idioma. A voz dos discípulos ressoa aos ouvidos do povo de acordo com a língua nativa dos vários peregrinos. A igreja, impelida pelo Espírito Santo, é una na diversidade. O Espírito Santo nos revigora com os seus dons e nos configura sempre mais pela unção ao Cristo, Filho de Deus. Nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. O Espírito Santo inicia a missão de Jesus a todos os povos. Ele é o protagonista da missão. Os discípulos, passo a passo, cumprirão sua missão de anunciadores e missionários para os povos da terra.
O Espírito Santo nos revigora com seus dons e nos configura, sempre mais pela unção ao Cristo, Filho de Deus. Oração final. Oremos com a sequência de Pentecostes. Todos. Espírito de Deus, envia dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos nossos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que cripta o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Preparemos-nos agora para receber a bênção, que essa bênção seja estendida às suas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Amém. Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. E sobre vós, pela intercessão de São José, desça a bênção de Deus sobre cada um de vocês e de vossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo. Querida comunidade amiga, povo de Deus, venho fazer o convite para estar conosco com a novena em preparação para a Páscoa. Convide aí a sua família, convide aí o seu vizinho e venham conosco amanhã rezarmos a novena em preparação para a Páscoa. A todos, uma boa noite e um bom descanso.